Situada no coração de Gujarat, na Índia, a aldeia de Antoli é um pitoresco povoado rural que incorpora o encanto da vida tradicional indiana. Localizada perto do Santuário de Vida Selvagem de Jambu-Goda, Antoli goza de uma posição geográfica única que não só oferece uma beleza natural deslumbrante, como também serve como habitat vital para uma vida selvagem diversificada. Os residentes levam um estilo de vida agrícola típico, dependendo principalmente da agricultura e da criação de gado para a sua subsistência. Campos de plantações vibrantes estendem-se pela paisagem, demonstrando o trabalho árduo e a dedicação dos agricultores locais que cultivam a terra com técnicas antigas transmitidas de geração em geração. Este modo de vida agrário está profundamente interligado aos ritmos da natureza à medida que os residentes se adaptam às mudanças sazonais e às exigências das suas culturas. No entanto, a proximidade com o Santuário de Vida Selvagem de Jambu-Goda introduz uma dinâmica intrigante na área. O santuário alberga uma grande variedade de vida selvagem, incluindo o esquivo leopardo, que se tornou um ponto de interesse tanto para os residentes como para os entusiastas da vida selvagem. A presença destes predadores majestosos acrescenta um elemento de excitação e cautela à vida cotidiana em Antoli, à medida que os residentes enfrentam os desafios de coexistir com animais tão poderosos. Este delicado equilíbrio entre agricultura e vida selvagem cria uma tapeçaria única de vida em Antoli, onde a resiliência e a adaptabilidade dos residentes brilham. À medida que exploramos este cenário rural, ganhamos insights sobre a complexa relação entre as pessoas, as suas terras e a vida selvagem que partilha o seu lar, destacando a importância da conservação e da coexistência neste ecossistema vibrante. Os relatos iniciais de avistamentos de leopardos em Antoli despertaram uma onda de curiosidade e preocupação entre os residentes. Ao contrário do comportamento típico do leopardo, que geralmente envolve evitar o contato humano, este leopardo, em particular, exibiu tendências invulgares, aventurando-se frequentemente perto da aldeia. As suas interações com os habitantes locais eram surpreendentes e intrigantes, pois parecia destemido e até curioso sobre a presença humana. Entre estes avistamentos, destacou-se um leopardo, um indivíduo notável que desenvolveu um vínculo inesperado com uma vaca. Esta relação única cativava os moradores, que observavam com admiração o leopardo e a vaca a envolverem-se em brincadeiras divertidas, muitas vezes vistos, para pastar juntos nos campos. Embora muitos residentes tenham ficado fascinados por esta ligação extraordinária, os seus sentimentos sobre a presença do leopardo eram mistos. Por um lado, a proximidade do leopardo trouxe excitação e uma sensação de admiração, atraindo a atenção de entusiastas da vida selvagem e investigadores ansiosos por estudar o seu comportamento. Por outro lado, havia um medo e uma preocupação subjacentes com a segurança do gado e com a potencial ameaça representada por um predador tão poderoso. Os residentes lidaram com a dualidade de admiração e apreensão, reconhecendo o leopardo como um símbolo da beleza da natureza e, ao mesmo tempo, reconhecendo os riscos que representava para o seu modo de vida agrícola. Esta complexa paisagem emocional destacou os desafios da coexistência entre humanos e animais selvagens, enquanto os residentes controlavam os seus sentimentos em relação a uma criatura que era, simultaneamente, uma fonte de fascínio e um perigo potencial. À medida que a história do leopardo se desenrolava, tornou-se claro que a compreensão e o respeito seriam essenciais para promover uma relação harmoniosa entre os residentes e o seu vizinho selvagem. A extraordinária relação entre o jovem leopardo e a vaca em Antoli
tornou-se um espetáculo cativante para os habitantes locais, demonstrando um vínculo inesperado que transcende espécies. O leopardo, geralmente conhecido pela sua natureza solitária e predadora, demonstrava um comportamento gentil em relação à vaca, aproximando-se frequentemente dela com uma curiosidade brincalhona em vez de agressividade. A vaca, por sua vez, parecia retribuir esta afeição invulgar, permitindo que o leopardo se aninhasse nela e até partilhasse o seu espaço de pasto. As suas interações eram marcadas por momentos de confiança mútua, uma vez que o leopardo era frequentemente visto a descansar ao lado da vaca, criando um quadro sereno que desafiava as normas da dinâmica entre predadores e presas. Os residentes observavam estas interações com um misto de fascínio e incredulidade, reunindo-se em grupos para testemunhar o improvável companheirismo a desenrolar-se diante dos seus olhos. Repararam como o leopardo brincava atrás da vaca, brincando à apanhada, enquanto a vaca respondia com gentis cutucadas, aparentemente gostando da atenção. Este notável vínculo gerou discussões entre os residentes sobre as ligações emocionais que podem existir entre as diferentes espécies. Isto desafiou as suas percepções sobre o comportamento da vida selvagem, levando-os a considerar a possibilidade de os animais poderem formar laços emocionais profundos para além dos meros instintos de sobrevivência. A relação entre o leopardo e a vaca serve como um lembrete pungente das complexidades da natureza, ilustrando que o amor e o companheirismo podem florescer nas circunstâncias mais inesperadas. À medida que os residentes continuaram a observar esta dupla extraordinária, sentiram-se inspirados pelas lições de empatia e coexistência que o seu vínculo representava, promovendo uma apreciação mais profunda pela intrincada teia da vida que os rodeia. A notável relação entre o leopardo e a vaca em Antoli despertou o interesse da comunidade científica, levando à chegada de investigadores e jornalistas ansiosos por estudar este fenômeno extraordinário. Os biólogos e etólogos da vida selvagem aglomeraram-se na aldeia, atraídos pela dinâmica única deste vínculo entre espécies que desafia a compreensão convencional do comportamento animal. À medida que os especialistas começaram a observar as interações entre o leopardo e a vaca, surgiram várias teorias sobre a natureza da sua ligação. Alguns investigadores propuseram que o vínculo poderia surgir da falta de presas naturais na área, levando o leopardo a procurar companhia em vez de confronto. Outros sugeriram que o jovem leopardo pode ter experimentado uma forma de imprinting, associando a vaca à segurança e ao conforto durante os seus anos de formação. Apesar da excitação em torno do estudo, a captura do esquivo leopardo para observação mais detalhada revelou-se um desafio significativo. Os instintos naturais do animal e a cautela com a presença humana dificultam a aproximação, exigindo que os investigadores empreguem métodos inovadores de rastreio e tecnologia de câmara remota para recolher dados sem perturbar o ambiente. Além disso, a natureza imprevisível da vida selvagem acrescenta outra camada de complexidade, uma vez que o comportamento do leopardo pode mudar rapidamente em resposta a estímulos externos. No entanto, a comunidade científica continua empenhada em desvendar os mistérios desta relação única, reconhecendo o seu potencial para fornecer informações valiosas sobre o comportamento animal, ligações emocionais e implicações mais amplas para a coexistência entre humanos e vida selvagem. À medida que os investigadores continuam o seu trabalho em Antoli, esperam lançar luz sobre as complexidades deste vínculo e inspirar uma maior compreensão do mundo natural, tal como a ligação invulgar entre o leopardo e a vaca chamou a atenção dos investigadores, também levantou
preocupações significativas entre os residentes de Antole, especialmente entre os mais velhos. Os seus receios giravam em torno dos potenciais perigos representados pelo leopardo, especialmente em relação à segurança das crianças que costumam brincar ao ar livre. Os anciãos manifestaram preocupações de que o leopardo, apesar do seu comportamento aparentemente gentil para com a vaca, pudesse representar uma ameaça no caso de se sentir encurralado ou ameaçado pela presença humana. Esta ansiedade foi agravada pelo conhecimento de que os leopardos são predadores poderosos, capazes de um comportamento rápido e imprevisível. Em resposta a estas preocupações, o Departamento Florestal local tomou medidas proativas para gerir a situação. Organizaram reuniões comunitárias para educar os residentes sobre o comportamento do leopardo e a importância da coexistência, sublinhando que o animal não era inerentemente perigoso se não fosse perturbado. Além disso, o departamento implementou estratégias de monitorização, incluindo a utilização de armadilhas fotográficas e patrulhas regulares, para garantir que os movimentos do leopardo eram rastreados e fornecer alertas oportunos caso se aventurasse demasiado perto de áreas povoadas. No entanto, esta situação realçou a tensão contínua entre os esforços de conservação e a segurança da comunidade. Embora os residentes reconhecessem a importância ecológica do leopardo e a necessidade de proteger a vida selvagem, a sua principal preocupação continuava a ser a segurança das suas famílias. Equilibrar estas prioridades revelou-se um desafio, uma vez que os residentes procuravam garantias de que as suas vidas cotidianas não seriam interrompidas pela presença de um predador selvagem. À medida que as discussões prosseguiam, tornou-se claro que a promoção de uma relação harmoniosa entre a comunidade e o leopardo exigiria um diálogo contínuo, educação e esforços colaborativos para garantir que tanto a conservação como a segurança fossem mantidas. O súbito desaparecimento do leopardo de Antole causou agitação na aldeia, deixando a comunidade num estado de confusão e preocupação. Os habitantes locais, que estavam habituados à presença do jovem leopardo e à sua ligação única com a vaca, ficaram surpreendidos com a sua ausência abrupta. Muitos reuniram-se em pequenos grupos, partilhando as suas preocupações e especulando sobre o que poderia ter acontecido. Alguns receavam que o leopardo tivesse sido afastado devido a fatores externos, como o aumento da atividade humana ou a invasão do desenvolvimento, enquanto outros se preocupavam com a possibilidade de caça ilegal ou de acidentes. As implicações do desaparecimento do leopardo foram particularmente pungentes para a vaca, que tinha formado uma ligação notável com o leopardo. Sem a sua companheira, a vaca parecia irrequieta e agitada, deambulando frequentemente pelos campos em busca da presença brincalhona que antes lhe trazia alegria. Esta mudança de comportamento destacou o impacto emocional do vínculo, levantando questões sobre a profundidade das relações entre espécies e o potencial de sofrimento nos animais. À medida que os dias se transformavam em semanas, a incerteza rodeava o destino do leopardo. Investigadores e residentes especularam se tinha mudado para um território diferente em busca de comida ou se tinha encontrado perigos imprevistos. A ausência do leopardo não só deixou um vazio na aldeia, como também gerou discussões sobre a fragilidade da vida selvagem e o equilíbrio delicado da coexistência. Enquanto a comunidade lidava com a perda, recordaram a natureza imprevisível da vida selvagem e a importância de proteger os habitats que sustentam estas ligações extraordinárias. O regresso do leopardo a Antole foi recebido com um misto de alívio e excitação entre os moradores, que aguardavam ansiosamente o seu reaparecimento. No entanto, ao regressar, tornou-se evidente que o leopardo
tinha sofrido mudanças súbitas de comportamento. Inicialmente, as interações com a vaca eram marcadas pela mesma curiosidade lúdica que caracterizava o seu vínculo antes do seu desaparecimento. No entanto, com o passar do tempo, o leopardo pareceu mais cauteloso e reservado, talvez influenciado pelas suas experiências durante o tempo em que esteve fora. Os jogos de perseguição, outrora despreocupados, foram substituídos por momentos de exploração hesitante à medida que o leopardo se aproximava da vaca com uma cautela recém-descoberta. Esta evolução no relacionamento intrigou tanto os residentes como os investigadores, que observaram a dinâmica com grande interesse. Os residentes, que tinham criado uma profunda ligação emocional com o leopardo e a sua ligação à vaca, ficaram fascinados pelas mudanças e reuniam-se frequentemente para testemunhar as suas interações. Os investigadores também estavam ansiosos por estudar as complexidades desta relação, observando como as estações do ano influenciavam o seu comportamento. À medida que o clima mudava do calor do verão para os meses mais frios, o comportamento do leopardo tornou-se mais solitário, refletindo os instintos naturais de um animal selvagem que se prepara para os desafios da sobrevivência. O vínculo entre o leopardo e a vaca, embora ainda presente, carregava agora um ar de complexidade à medida que ambos os animais navegavam nos seus papéis dentro da paisagem em mudança. Este fascínio contínuo pela sua relação sublinhou a complexa trama da vida em Antoli, onde a interação entre a natureza e a emoção continuou a desenrolar-se, lembrando a comunidade do delicado equilíbrio entre a vida selvagem e a existência humana. Com o passar do tempo, a frequência das visitas do leopardo à vaca começou a diminuir, deixando os residentes com uma sensação de nostalgia agridoce. Embora a excitação inicial pelo vínculo único tenha cativado a comunidade, a diminuição das interações gerou sentimentos de preocupação e tristeza entre os residentes. Muitos agarraram-se à visão do leopardo e da vaca juntos, e a sua ausência parecia a perda de uma ligação querida. Os residentes recordavam frequentemente os momentos divertidos que testemunharam, refletindo sobre como esta relação extraordinária os aproximou mais enquanto comunidade. A ligação entre o leopardo e a vaca não só fascinou os residentes, como também promoveu uma apreciação mais profunda pela vida selvagem e pelas complexidades da natureza. Serviu como um lembrete do delicado equilíbrio entre humanos e animais, inspirando conversas sobre conservação e coexistência. À medida que o leopardo se foi distanciando gradualmente, tornou-se claro que estava a embarcar numa viagem pela natureza, resgatando os seus instintos e independência. Esta transição, embora pungente, foi também vista como uma progressão natural para um animal selvagem. Os residentes compreenderam que a retirada do leopardo fazia parte do seu comportamento instintivo, um passo necessário para a sobrevivência no seu habitat natural. Embora o vínculo com a vaca possa ter desaparecido, o impacto da sua relação permaneceu no coração dos residentes, deixou uma marca indelével na comunidade, encorajando-os a abraçar a beleza da vida selvagem e a importância de proteger os delicados ecossistemas que os rodeiam, garantindo que as gerações futuras pudessem testemunhar estas ligações extraordinárias. The captivating story of the leopard and the cow in Antoli serves as a profound symbol of nature's mysteries and the intricate relationships that can develop between species. Their unique bond, characterized by playful interactions and mutual affection, challenges our conventional understanding of wildlife behavior, illustrating that connections can transcend the boundaries of predator and prey. This extraordinary relationship not only captivated the villagers,
but also sparked interest among researchers, prompting deeper reflections on the complexities of human-wildlife interactions. As we explore this narrative, it becomes evident that such bonds can inspire a greater appreciation for the delicate balance of ecosystems and the importance of coexistence. The story encourages us to consider how our actions impact wildlife and the environments they inhabit, reminding us that fostering understanding and respect is crucial for preserving these remarkable connections. As we conclude this exploration, we invite you to reflect on the lessons learned from the leopard and the cow and how they resonate with our own experiences in nature. If you found this story as fascinating as we did, we encourage you to subscribe to our channel for more engaging content that delves into the wonders of wildlife and the intricate relationships within our natural world. Don't forget to like and share this video with friends and family, spreading awareness about the importance of conservation and the beauty of coexistence. Together, we can inspire a deeper connection to nature and promote a future where humans and wildlife thrive side by side. Thank you for joining us on this journey.